Eu não ia fazer react dessa coletiva não, mas falaram tanto dela que eu vou assistir agora junto com vocês. Deixa o like, se inscreva, eu sei que a fase é tenebrosa, mas o trabalho aqui no canto continua. Vamos nessa, né? Vamos ver. Vocês falaram tanto e eu já adianto que acho que vou concordar com vocês. Vamos nessa. Vamos começar aqui. Vamos, tudo ok? Professor, uma diferença muito grande de apresentação, de produção ofensiva do primeiro para o segundo tempo. Como é que o senhor pode explicar isso? E também tantos gols de bola parada ali, já que os próprios jogadores disseram que isso foi conversado e treinado, mas não foi evitado. Verdade, eu acho que assim, acho não, tenho certeza, a gente fez um bom primeiro tempo em cima daquilo que a gente trabalhou nesses 2 dias que a gente teve aí. Procuramos trabalhar bastante alternância de corredor, bastante ataque na última linha de defesa adversária, com o Oswaldo, com o Thiago, para aproximar do Léo, e os volantes dando a sustentação para liberar os laterais, né, Lazzaroni e Zeca. Então essa era a proposta de jogo e a gente conseguiu, no meu entendimento, executar bem isso no primeiro tempo. Fizemos 2 gols, talvez um pouquinho mais se a gente usasse um pouquinho mais o espaço que eles estavam cedendo ali próximo da área, poderia ter feito até mais. Mas de qualquer forma foi um primeiro tempo satisfatório. Infelizmente... Mas o Náutico perdeu 2 gols, né? Um no começo do primeiro tempo e um no começo do segundo tempo. Sofremos o gol ali de escanteio e algo recorrente que a gente no intervalo conversamos, ajustamos e voltou a sofrer o gol novamente na jogada de bola parada, e aqui dali realmente naquele momento desestabilizou um pouco o aspecto emocional. De novo, né? Pelo momento que a equipe vem vivendo dentro das competições, não é um momento favorável e você sofre novamente um gol de bola parada, acaba criando assim um certo desequilíbrio emocional. Mas de um modo geral, a gente buscou, foi tentar o empate, criamos situações para empatar, o goleiro fez uns 2 milagres ali. Mas... Foi? Só lembro da bola no segundo tempo. Léo Gamalho chutou uma cruzada no meio e outra que ele chutou no meio, o goleiro pegou as 2 porque foi em cima dele. Mas cabe agora continuar trabalhando, melhorando esse aspecto ofensivo e trabalhar em cima dessas correções, principalmente da bola parada, que é algo que assustador a quantidade de gol que a equipe leva. Vamos mudar posicionamento, mudar a peça, para a gente tentar mudar a peça. Estancar essa situação que eu acho que foi decisivo na partida de hoje. Ô Léo, boa noite. Boa noite. Eu sei que você chegou há pouco tempo no Vitória, você ainda teve pouco tempo, você ainda não conseguiu, né, implantar sua filosofia. Dentro do que você acabou de responder ao colega Wilton Matos, o que é que você pode dizer, além disso que você falou, para o torcedor já está um pouco desacreditado, o que é que você pode falar, além do que você já falou aí, as mudanças, enfim, o que é que você pode falar para o torcedor? Olha, é um momento assim difícil, a gente entende perfeitamente o momento de insatisfação do torcedor e é pertinente, é um momento, né, a equipe pelo momento que se encontra dentro das competições, mas cabe a mim, assim, eu tenho histórico, tenho uma carreira onde na maioria das vezes eu consegui alcançar bons resultados, às vezes alguns trabalhos não encaixaram, eu tenho convicção de que a gente tem tudo para desenvolver um bom trabalho aqui no Vitória. O momento é um momento crítico, um momento ruim, mas eu vejo dentro do próprio elenco, nós temos boas peças, um elenco assim que foi todo ele reformulado, isso de uma certa forma atrapalha bastante. A gente tá falando de baiano, pô. A gente vê... E de Série C e Série D, as equipes que o Vitória enfrentou. Ele não vai queimar o elenco, mas tô de saco cheio de ouvir isso já, velho. Não só o Vitória, mas outras equipes que reformularam muito, tendo dificuldade nesse início de temporada e diferente divisão. Então eu acho que assim, a gente continuar trabalhando, igual eu preocupei muito de ajuste nesses 2 dias que eu tive de treino. Eu estava me incomodando, eu queria que a equipe tivesse mais argumento ofensivo, né? Tentasse entrar pelo lado direito, esquerda, por dentro, foi algo que a gente focou muito e eu acho que a gente, de uma certa forma, atingiu. Está muito longe daquilo que eu penso de futebol, daquilo que eu quero para as minhas equipes, e vocês já acompanharam várias equipes minhas jogando várias competições. Então eu acho que a gente
consegue extrair e melhorar quando tiver esse tempo. Agora, é claro que essa questão específica da bola parada é algo que a gente vai ter que dar uma atenção muito especial, que hoje eu acho que foi totalmente decisivo no jogo para a gente sair derrotado. Condé, boa noite. Hoje o time tomou 3 gols de bola parada, como os colegas bem falaram aí. Diante de tantos erros assim de bolas aéreas, você pensa em manter a dupla Camutanga e Dankler para a sequência da temporada, já que você tem o Marco Antônio, que é um jovem zagueiro e que a torcida se questiona muito. Por que Marco Antônio não joga nesse time? Olha, a segunda vez que você pergunta essa questão, eu já te expliquei na outra vez. Assim, eu não acho que o gol, assim... Eita. Às vezes, quando toma um gol de bola parada, você vai muito em cima dos zagueiros. Eu acho que, de um modo geral, tanto o Camutanga quanto o Dankler, eles fizeram um jogo seguro. Era disso que vocês estavam falando, né? Eu não preciso falar o que eu acho, né? Bola aérea ali... Não é só eles, tem... Tudo bem, bola aérea não é só a dupla de zaga não, mas... Porra. E o pessoal de frente que vem ajudar, os laterais. Não vamos tirar também o mérito do batedor. O Souza é um cara que a gente sabe que é especialista, bate muito bem na bola, é um fator também. Mas no primeiro gol a gente demorou a posicionar, eles bateram rápido, foi mais a expertise deles ali. O segundo, a batida do Souza. E o terceiro, a gente errou um posicionamento que a gente treinou. Como eu já falei, te expliquei na última, o Marco Antônio vai ter o momento dele, como hoje o Lazzaroni teve, o Oswaldo também teve a primeira oportunidade. Quando é esse momento? Porque domingo deve acabar o Baiano, né, pra gente. A oportunidade dele é porque se eu chegar aqui e a cada jogo mudar 4, 5 peças, eu não vou alcançar o que eu quero alcançar. Eu sei que tá todo mundo assim, o momento, não tem como pedir paciência pro torcedor, tá todo mundo impaciente, mas assim, eu vou perder o rumo se eu chegar aqui a cada jogo mudar 5, 6 peças. O que esse time precisa é sustentar. Naturalmente eu vou observando nos treinamentos e nos jogos, e daqui a pouco eu vou achar a equipe ideal do Vitória. A busca é por isso, da gente buscar essa equipe que passa consistência defensiva e ofensiva. Eu queria, Condé, que você falasse sobre o aspecto emocional, porque o Vitória vem de resultados ruins, tem uma missão complicadíssima no fim de semana pelo Campeonato Baiano, tem Copa do Brasil chegando, tem o Bavi logo na sequência, enfim. Como é que você lida com essa questão emocional, sobretudo em momentos como esse? Você está inserido nesse momento de cobrança, torcedor gritando, vaiando antes mesmo da bola terminar, do jogo terminar. Isso é totalmente compreensível. Infelizmente é algo que a gente não quer que aconteça, mas acaba acontecendo no futebol. O que eu acredito que nós temos assim alguns jogadores jovens, mas a maioria são jogadores experientes, que já passaram por esse tipo de situação em outros momentos, tanto aqui no Vitória quanto em outros clubes. Então cabe a gente resgatar no que eu falei com eles agora no pós-jogo. Nós temos 2 caminhos: ou vai se entregar e vai continuar tendo essa dificuldade, ou a gente vai continuar, vamos trabalhar e continuar buscando a melhora. Eu vi hoje assim, uma melhora no nosso jogo com bola. Isso é verdade. Isso é fato, eu acho que todos concordam com isso. O nosso jogo melhorou em termos de posse de bola, mas continuamos pecando nessa questão da bola aérea. Vamos trabalhar em cima dela para a gente melhorar, não tem outro caminho. Quando o Vitória saiu, virou o tempo vencendo a partida, e você fez logo 2 alterações ali no intervalo. Queria que você explicasse o que lhe motivou a fazer essas 2 alterações com a entrada desses 2 jogadores no intervalo. Então, o Rodrigo Andrade, ele sentiu, né, a panturrilha, vamos torcer para que não seja nada grave, foi mais questão clínica mesmo, né? Entrou o Bicalho, Pedro Bicalho, que é da posição, e o Zé... Entrou em campo? Até entrou, né? Mas pelo menos apareceu. Ele sofreu um amarelo e a gente sabia que eles estavam explorando muito aquele lado do campo ali. Então o Railan também vinha fazendo bons jogos, se gabaritou para isso também. Então a gente se preocupou porque poderia sofrer uma expulsão naquele lado do campo onde que eles estavam explorando mais no primeiro tempo. Por isso a entrada do Railan. Não tem outro, foi em cima disso aí mesmo.
Condé, o Vitória ele fez um primeiro tempo, como você disse, muito bom, atacando por dentro, por fora, chegou bastante, criou, e no segundo tempo não foi aquele mesmo Vitória do primeiro tempo. Qual está sendo a sua maior dificuldade desde a sua chegada ao Vitória para tentar resolver? Tempo de treino. Resolver essas situações, esses problemas que o time vem passando? Parte física é uma delas? Eu acho assim, o gol, principalmente que a gente no intervalo bateu muito em cima do gol de bola parada. Então você volta e já sofre um gol logo no início, acaba de uma certa forma a equipe sentindo um pouco. E aí acaba, o futebol ele é uma conjuntura de situações que faz você jogar bem ou jogar mal. Então naquele momento a gente realmente teve aqueles 10, 15 minutos ali que a gente não conseguiu jogar. E o Náutico tirou proveito disso, mas os 15 minutos... Mas não conseguiu jogar já antes da bola parada do empate. Os finais ali, talvez alguns contra-ataques que a gente propiciou, mas a gente continuou circulando a bola, rodando. Talvez poderíamos ter o Náutico baixou muito a marcação, talvez a gente poderia ter explorado um pouquinho mais jogado de fundo com o cruzamento, mas eu acho que o aspecto físico era algo que a gente tinha uma certa preocupação, a equipe estava sentindo nos minutos finais. Eu acho que no último jogo e hoje especificamente não foi um fator assim que atrapalhou, não. É claro que o desgaste ele vem quando você está perdendo, você acaba tendo que correr mais, propor, perde a bola, tem que recuperar de novo e acaba de uma certa forma gerando um desgaste, mas não é algo assim que específico da parte física que eu acho que... Porque ele já tá defendendo o trabalho do preparador dele, mas eu achei o Náutico muito mais inteiro o jogo todo, apesar de concordar que o preparador dele não tem nem 2 semanas de clube, né? Ou tem? Que a gente... Acho que tem, né? Não tem um mês de clube, vamos lá. Sofreu nesse sentido. Condé, voltando ao assunto bola parada, o gol já é o produto final, mas são muitas faltas cometidas nas laterais e próximo à área. Isso lhe preocupa? O que é que você pode fazer sobre isso? Sem dúvida, algo a gente alertou e vamos continuar alertando. Tem falta que não tem jeito, você acaba tendo que matar um contra-ataque, o adversário está com superioridade numérica, mas tem falta que é evitável. Se a gente está com a marcação encaixada e com as coberturas ali, não há necessidade de fazer esse número elevado de falta que a gente está fazendo próximo da área. Isso é um dos fatores que a gente tem que corrigir, sim. Quero saber quais são as mudanças. Domingo você já tem um jogo contra o Barcelona de Ilhéus, que é o da última rodada do Campeonato Baiano. E aí é o seguinte, o que fazer com 10 em tão pouco tempo para que esse time reaja? Pois o time precisa se classificar para que não fique fora até da Copa do Brasil do próximo ano. O primeiro momento agora é recuperar a parte física e o pouquinho de tempo que a gente tiver, que a gente vai ter de treino, que é muito pouco tempo, mas trabalhar, principalmente focar em cima dessa questão que a gente apresentou de dificuldade mais uma vez, que é a bola parada defensiva. Condé, eu sei que você já falou sobre isso, né? Desculpe até a repetição neste assunto. O Vitória em 2021, mesmo sendo rebaixado para a Série C do futebol brasileiro, tinha uma das melhores defesas da competição. Em 2022 não foi diferente, passou dificuldades, conseguiu a classificação, também teve uma das melhores defesas da Série C. Esse ano o Vitória já tomou 22 gols em apenas 15 partidas, muitos gols desses de bola aérea. Você já falou do Marco Antônio, eu volto a tocar nesse assunto Marco Antônio, porque Marco Antônio, apesar de ser o jogador de defesa mais baixo entre todos do elenco, mas quem acompanhou o Marco Antônio, e você já deve ter visto isso com sua equipe de análise de desempenho, o Marco Antônio é aquele que se antecipa melhor, que tem o melhor posicionamento da bola aérea. Talvez por isso que a torcida tem falado, a imprensa tem citado tanto do Marco Antônio. Então eu queria que você voltasse a falar sobre isso, por conta dessa insistência, porque a gente acompanhou isso esses anos. Então, assim, para trás. Eu só acho que Guma vacilou quando ele fala que ele deve ter visto com análise de desempenho. Se ele tivesse visto e tivesse tido os números de Marco realmente como superiores, não só os números, mas os contextos, Marco estaria jogando. Concorda? Mas eu não vou analisar, vou analisar o momento que eu cheguei. No momento que eu cheguei, até um dos motivos que foi passado ele ter saído, que eu acho que sofreu 7 gols em 2 jogos. Mas eu estou vendo ele, que ele tem qualidade, que ele tem potencial. Ele jogou o ano passado e ele vai ter a oportunidade dele. Como eu falei.
Acho que Marco deve jogar de fato, mas se a gente lembrar, no começo do ano, quando o Marco foi titular, a bola aérea defensiva também era ruim, tá? E agora há pouco, é o quarto jogo meu, é uma situação que a gente entende, nós não podemos transferir só a questão dos gols que a gente está sofrendo de bola parada para os zagueiros, que a gente vai estar sendo injusto com o Dankler e com o Camutanga. Assim também como se... Injusto sou eu ver Dankler jogando, irmão. Isso que é injusto. Em algum momento o Marco Antônio entrar, e provavelmente vai entrar em algum momento, de repente eu vou estar aqui para defender ele se eu entender que ele não é o principal culpado. Eu acho que os zagueiros não são os principais culpados na questão da bola parada. Não é só eles. A gente defende com 7. Entre os volantes, entre os laterais, o centroavante, o Léo vem ajudar. Que erra muito. Então, assim, é uma conjuntura de situações ali. Talvez se fosse com bola rolando e a gente estivesse sofrendo os gols só em cima dos zagueiros nesse sentido, aí tudo bem. Mas essa questão aí eu tô aqui para colocar. Porque Léo Condé tem um ponto aí. Já rodou a zaga toda, já jogou João Vitor, Marco Antônio, Camutanga e Dankler. E a bola aérea continua ruim. Melhor o que tiver melhor no grupo, o melhor momento é o que vai jogar. O melhor pro Vitória é melhor para mim também, né? Só que com sabedoria, o momento certo eu vou colocar. Você falou do Marco Antônio, que vai ter sua oportunidade. Você falou que o Lazzaroni hoje teve sua oportunidade. Não ficou muito claro para mim o porquê da escolha hoje do Lazzaroni na lateral esquerda, sendo que o Vitória jogava com o Zeca na esquerda e o Railan na direita. E a saída do Railan, né? Porque é o líder de assistência, um dos líderes de assistências do Vitória nessa temporada. Não entendi porque não ficou claro. O Lazzaroni é da posição, ele e o João. O Lazzaroni estava machucado, o João não teve um momento tão bem, vocês sabem disso antes de eu chegar, e por isso improvisou o Zeca ali. O Zeca joga na esquerda, mas joga improvisado, ele é da posição na lateral direita. Nesse momento o Zeca é o titular e em algum momento o Railan pode ser o titular. Não quer inventar. É isso, galera. O que é que vocês acharam? Deixa o like, espalhe. Tem algumas cornetas, concordei com outras coisas, tô cansado, o trabalho continua. Deixa o like, ajude o canto. Tamo junto, um abraço.